Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre limites. Você sabe qual é a importância de colocar limites? Vamos falar um pouquinho na live sobre limites. Vou trazer para vocês alguns insights que eu tive essa semana. Estamos aqui na mais uma live, falando um pouquinho sobre a importância de colocar limites. Quem tá entrando aqui, tá me ouvindo bem? Como tá a conexão pra vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? A importância de colocar limites. Eu coloquei algumas enquetes hoje nos stories e eu vi que algumas pessoas têm uma imensa dificuldade em colocar limites. E a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre esse conteúdo. Eu quero trazer para vocês muitas reflexões, quero trazer pra gente poder pensar, pra gente fugir um pouco desse contexto voltado muito pra o que é limites, mas a gente realmente entrar num movimento de insights aí. Quem tá aqui tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, então, vocês estão respondendo. Que bom, que ótimo. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, né? Porque muitas vezes a gente sabe da importância, mas quando a gente está nessa situação, a gente acaba não sabendo muito bem como fazer, né? Então eu acredito que é muito importante. Vou dar mais um tempinho para o pessoal ir sendo avisado. Quem tá aqui na live já joga já os coraçãozinhos, envia para quem vocês acreditam que precisam ouvir sobre esse tema, conhecer um pouquinho mais. Porque realmente é um tema que é um tanto doloroso, né? A gente refletir sobre isso. E é um tema onde a gente realmente mexe com algumas feridas. Então é muito importante a gente falar sobre isso, refletir. E são todas as situações que a gente vai colocando no nosso movimento familiar, no movimento profissional, dentro dos laços afetivos. Então acredito que é um tema que a gente realmente precisa falar um pouquinho. Dá mais um tempinho e a gente começa. E aí são aquelas frases típicas, né? Ah, se eu não fizer isso, eu não vou ser uma boa amiga. Ou, se eu não fizer isso, eu posso ser mandada embora do meu trabalho. E até hoje eu fiquei refletindo um pouquinho sobre essa questão de algumas frases que a gente se desenvolve no dia a dia, que é muito colocado pra nós, né? Então, existem muitas frases que são colocadas ali diariamente pra gente, muitas frases que trazem esse contexto um tanto doloroso aí, que faz a gente muitas vezes não respeitar mesmo os nossos limites, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E também tem uma frase que eu acho que volta muito, esse medo de ser egoísta, né? É o medo do egoísmo. Então muitas vezes as pessoas têm o medo de ser egoísta e aí acaba que tem essa dificuldade em realmente colocar os limites, em acabar identificando o quanto isso tem sido negativo ali. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E a live hoje aqui é mais pra gente poder refletir, pra gente poder trazer alguns insights, reflexões do nosso dia a dia, pra vocês irem refletindo e pensando um pouquinho sobre isso. Então é muito importante a gente falar sobre esse tema, trazer, e é um tema que eu sei que é muito doloroso e muitas vezes a gente foge desse tema, porque acaba que a gente entra em contato com a maneira que nós somos criados, a gente entra em contato com muitas frases clichês, a gente entra em contato com algumas dores, né, porque nós temos uma tendência em satisfazer o outro, em entrar pro outro. E sabe o que eu acho interessante pra gente começar assim, já pensando aqui na live? É que muitas vezes a gente não respeita os nossos limites com situações pequenas. Sabe aquele momento onde a gente,
é só mais um pedaço de pizza, ou é só mais uma cerveja, é só mais um pouquinho no trabalho, é só mais uma hora extra. Tudo isso vai mostrando o quanto a gente vai nos, de alguma forma, atrapalhando aí, a gente não vai entendendo os nossos limites. Então, só mais um momentinho ali e eu já vou. E esse só mais um momentinho, a gente não observa o quanto isso acaba trazendo um mundaréu de sentimentos, um mundaréu de sentimentos negativos, situações onde a gente se coloca aí em perigo. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso e trazer, né? Hoje, eu até coloquei nos stories, fiz algumas perguntinhas pra vocês e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões, né? Eu tava pensando um pouco aqui na live, pensando no que eu ia trazer pra vocês, eu comecei a refletir um pouquinho sobre a minha vida pessoal, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade mesmo em colocar limites aí, né? Muitas vezes eu ultrapasso os meus limites e eu sei que eu tô ultrapassando, porque isso a gente faz de maneira consciente, a gente observa que aquilo não tá sendo saudável, mas a gente faz coisas que não vão ser interessantes. E quem tá aqui na live pode colocar nos comentários também, vai soltando os coraçõezinhos, vai enviando pra quem precisa ouvir sobre esse tema. E quem tá aqui vai se identificando um pouquinho sobre essa questão da gente não conseguir colocar os limites, vão colocando aqui nos comentários pra eu poder ir conversando com vocês e pra gente poder ter nessas trocas, né? Mas pensando um pouquinho em mim, eu sempre fiquei pensando o quanto eu tenho realmente muita dificuldade de colocar limites. E isso se vem, assim, de toda a minha história, toda a minha trajetória. E eu até lembrei de uma situação, né, de quando eu era criança. E eu realmente estava todo o tempo tentando lutar ali, fazendo com que eu ultrapassasse os meus limites de alguma forma, né? E eu me lembrei muito de uma situação onde eu tava competindo comigo mesma, né? Olha que engraçado, a gente tá competindo comigo mesmo. Sim, eu era criança, mas eu traçava competições, eu ficava sempre tentando me desafiar de alguma forma. E com isso também eu me recordei de uma situação que eu nem coloquei nos stories, mas depois me veio um monte de reflexões, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Quando eu fazia faculdade, eu me cobrava muito para tirar boas notas. Então, eu sempre fui uma aluna onde eu me cobrei muito para poder tirar boas notas. Muitas vezes eu não respeitava os meus limites. Então, eu tava cansada, mas eu continuava estudando. Eu tava cansada, mas eu tentava mudar um jeito de estratégia de estudo para poder tentar pegar mais conteúdo, para poder desenvolver bem na prova, nas matérias, nos trabalhos. E isso voltou muito primeiro porque eu queria tirar boas notas e também porque eu tinha um grande sentimento ali que eu precisava dar boas notas não somente para mim, mas para os meus pais. Então era uma coisa que eu sempre me cobrava muito, não somente sobre eu, Tainara, mas principalmente em trazer boas notas a eles. E não era porque era cobrado por eles, porque meus pais, eles sempre foram muito desencanados nesse sentido de notas, nesse sentido de quanto eu tava indo na faculdade, se eu faltar eles eram um pouquinho mais rígidos, mas assim, em questão de notas, nunca eles foram rígidos, nunca eles me pediram nada. Mas eu me sentia na obrigação, porque esse é um funcionamento meu, então desde sempre, muito cedo, eu percebi que isso era uma dificuldade que eu tinha, de colocar limites, e isso foi acontecendo. Tenho certeza que quem tá aqui na live pode ter se identificado com alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem essa dificuldade, isso a gente vai observando e isso se leva não só para os nossos pontos pessoais, mas isso se instaura nas nossas relações. E por que a gente tem dificuldade de impor limites nas pessoas? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é o medo de magoar alguém. Então a gente tem um medo absurdo de magoar essa pessoa, a gente tem medo de ser injusto muitas vezes, medo de perder o amor. Então quando a gente tá num relacionamento afetivo, a gente tem uma dificuldade de impor limites no outro, porque a gente tem medo de perder aquele relacionamento, medo de perder o emprego. Então quando o seu patrão chega pra você, olha, você tem que fazer isso, você acaba cedendo e extrapolando todos os seus limites, fazendo trocas, porque você tem medo de perder esse emprego. E também temos o medo de perder os amigos. E diferente do que as pessoas pensam, colocar limites não é ser agressivo, ou você ser egoísta, ou você estar sendo uma amiga ruim, ou você estar sendo uma filha ruim, mas você entender o quanto você precisa fazer isso por você, de maneira que isso vai te gerar ali um bem-estar, de você olhar pra si de maneira saudável, porque muitas vezes a gente não se visualiza dessa forma. A gente tem uma tendência em rompendo, a gente ultrapassando todos os nossos limites. E isso é uma situação onde
A gente precisa rever, a gente precisa entrar em contato. Então, a gente precisa olhar pra nós de uma maneira mais saudável, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Porque até coloquei nos stories se vocês já tinham falado sim, querendo dizer não. E a enquete deu 100%. Todas as pessoas que responderam colocaram que sim, que já em algum momento disseram sim, querendo dizer não. E o quanto isso é maléfico, o quanto isso é negativo pra nós. Isso é negativo em vários âmbitos. Um dos grandes pontos que isso baixa a nossa autoestima. Um outro grande ponto também, onde a gente deixa de fazer coisas que são saudáveis pra nós. Então, a gente deixa de fazer coisas que vai nos fazer bem. A gente deixa de estar em contato com situações que a gente precisa priorizar. Então, eu tenho, de repente, que estudar pra uma prova e uma amiga me manda mensagem dizendo que tá precisando de ajuda. Eu vou, naquele momento, e vou ajudá-la e deixo de estudar pra minha prova, por exemplo. Isso a gente vê o quanto a gente tem essa dificuldade de se priorizar, de ver os nossos movimentos como algo importante. Então, a reflexão que eu quero trazer pra vocês é que a gente precisa se visualizar como alguém importante, como algo importante. A gente precisa olhar mais pra nós dessa forma. Encarar esse olhar, visualizar que nós somos sim importantes, nós precisamos nos priorizar. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E tem uma frase que eu gosto bastante, eu acredito que ela vai fazer muito sentido pra nós aqui, é que as pessoas, elas vão avançando os nossos limites conforme a gente vai dando espaço pra isso. O que essa frase vem dizer com o que a gente tá falando sobre isso? As pessoas, elas vão ultrapassando mesmo, então elas vão nos fazendo pedidos, elas vão nos colocando em situações onde a gente fica meio coagido, sem saber o que fazer, porque elas percebem esse espaço e elas vão invadindo. Então, quem precisa limitar isso? Somos nós que precisamos limitar isso. Somos nós que precisamos colocar pro outro, olha, você tá passando aí num movimento que não tá sendo muito saudável, você tá ultrapassando o limite que tá me gerando sofrimento, você tá me colocando numa situação que não tá sendo muito positiva. Então a gente precisa sinalizar isso pro outro, a gente precisa levar pro outro que isso não tá sendo saudável, a gente precisa colocar pro outro o quanto isso tem sido negativo e o quanto isso tá trazendo sofrimento pra nós. Então, primeiro de tudo, eu quero trazer pra vocês que a gente precisa se responsabilizar também pelo que o outro tá fazendo por nós, né? Então, essa responsabilidade de colocar os limites depende de nós, ela precisa vir de nós. Então, a gente precisa ter esse insight, identificar isso dentro do nosso funcionamento. Então, o outro tá desejando que eu vá fazer algo? Eu quero fazer algo? São as perguntinhas chaves que a gente precisa fazer diariamente. Eu consigo ajudá-lo, eu tô com esse tempo disponível, porque muitas vezes a gente entra no movimento de dizer o não, né? E aí isso gera também um sofrimento. E o que a gente precisa identificar? Eu consigo fazer isso pelo outro? Eu consigo estar ali solícito? Eu consigo estar disponível? Se vocês conseguem, está tudo bem. Se vocês conseguem e vocês querem estar disponíveis, está tudo bem. A gente não precisa dizer só não também, a gente precisa identificar o quanto a gente está se sentindo bem com aquilo. Agora, isso vai gerar um sofrimento, isso vai gerar um mal-estar, você não vai se sentir bem, então não faça. É você se priorizar, é você se olhar de maneira saudável mesmo. Não faça nada que você não está se sentindo confortável. Não faça nada que vá avançar os seus limites. É olhar um pouquinho para isso, é identificar essa questão. E assim, é muito importante também a gente pensar que nós somos ensinados a agradar o outro. Então, durante toda a nossa vida, a gente é muito ensinado a olhar para o outro, a gente é ensinado a agradar o outro, a gente é ensinado a valorizar o outro e muitas vezes a nos desvalorizar mesmo. E isso vem da nossa criação, isso vem da educação que a gente mantém. Se a gente for pensar até no âmbito escolar, muitas vezes, a professora traz as regras da convivência e essas regras, elas se voltam muito pra gente olhar pro outro, né? Muito pro coleguinha, muito pro que o outro tá sentindo, e existe pouca verbalização que centraliza em nós, em como nós estamos se sentindo, em como a gente está se visualizando, em como essa situação tem sido pra nós. Então, isso já se vem lá da nossa criação, lá dos nossos primeiros contatos, principalmente quando a gente também tá no movimento familiar. Então, os nossos pais nos ensinam muitas vezes a olhar muito pro outro, e
essa falta do olhar é um mecanismo que acontece muito, né? A gente não conseguir nos visualizar, então a gente se volta muito pro outro, a gente volta muito pro que o outro tá sentindo, e nós temos uma dificuldade absurda em nos visualizar, em visualizar como nós estamos se sentindo. Então é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente amadurecer esse pensamento, se voltar para como nós estamos se sentindo. E assim, um outro ponto que eu também quero fazer vocês pensarem, e fora essa questão que a gente é voltado durante toda a nossa criação, mas é que a gente precisa entender que a gente precisa se respeitar para que as outras pessoas vá nos respeitar. Então, como que a gente vai ensinar respeito para alguém se a gente não tá se respeitando? Então, como a gente vai ensinar para o outro que ele está avançando os nossos limites quando nós não estamos ali respeitando os nossos limites? Então é muito importante a gente identificar essa questão. Tem uma frase que eu até coloquei hoje e eu fiquei pensando muito sobre ela durante o dia, até usei ela hoje numa sessão com uma paciente. Nós somos muitos ensinados a essas frasinhas clichês, né? Faça do limão uma limonada. Em muitas situações a gente não vai conseguir fazer uma limonada, e isso são situações que a gente precisa amadurecer, a gente precisa visualizar, porque sim, em muitas situações a gente não vai conseguir fazer uma limonada, a gente não vai conseguir ser flexível, a gente vai sofrer mesmo, a gente vai entender que aquilo não tá sendo saudável, que aquilo não tá sendo legal. Então é muito importante a gente identificar isso, porque muitas vezes a gente se volta muito para essa flexibilização, né? Eu preciso flexibilizar, eu preciso me movimentar, eu preciso dar um jeito. Não dá pra ir pela esquerda, eu vou pela direita. Isso é um mecanismo positivo? É um mecanismo positivo. Só que quando ele começa a ser obsessivo, ele deixa de ser positivo. Ele começa a nos trazer um sofrimento. Então é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Até que ponto tem sido os seus limites, até que ponto você tem conseguido se respeitar. E é muito importante você identificar isso dentro de você. E algumas vezes a gente não vai conseguir fazer uma limonada. O limão vai ser azedo, vai ser difícil, vai ser árduo, mas a gente precisa encarar ele também. E até identificar que é importante a gente olhar para isso, é importante a gente encarar a realidade, é importante a gente visualizar o quanto isso tá nos trazendo sofrimento, né? Eu lembro muito que teve uma situação que eu realmente não tinha o que fazer, e aquilo me gerou um sofrimento muito grande, porque eu sempre vim de um mecanismo de funcionamento onde sim, a gente faz do limão uma limonada, e é esse o mecanismo que eu sempre fui muito ensinada, né? E hoje em dia eu tenho observado o quanto isso tem sido negativo, principalmente porque essa tendência em não respeitar os meus limites são coisas que tá acontecendo muito no meu dia a dia, né? Então é muito importante a gente entender assim, poxa, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu consigo fazer alguma coisa? Não. Então não tenho o que fazer. Então é olhar pra isso de uma maneira muito saudável mesmo. É você se acolher, é você se abraçar, é você identificar que tá tudo bem, você não conseguir, você não conseguir e não ter o que fazer. Porque muitas vezes a gente entra nesse mecanismo de tentar, de dar um jeito, de buscar outros meios, e a gente precisa identificar que a gente não vai conseguir e tá tudo bem, e é olhar pra isso dessa maneira, né? Você entender que algumas vezes o limão vai ser azedo, né? Que nem eu usei pra vocês essa metáfora, o limão vai ser azedo, o limão vai ser difícil, e a gente não vai conseguir engolir ele, e tá tudo bem, é a gente se olhar com essa maneira saudável, né? Colocar o limite e você se observar o quanto você tem se sentindo saudável nisso, porque um grande ponto entre o limite é o estar saudável. Então é muito importante a gente conseguir visualizar isso, a gente conseguir se olhar de uma maneira mais saudável, a gente ter esse insight de olhar para nós de uma maneira leve também, porque muitas vezes a gente só vai fazendo, né? A gente só vai entrando nesse movimento automático. Então é muito importante a gente se visualizar, é muito importante a gente se olhar de uma maneira leve. Então um grande ponto que eu quero trazer pra vocês aqui durante essa live é que a gente não deve nos desrespeitar. Então é pra gente olhar pra nós de uma maneira saudável. Então você está dizendo não pro outro, você não tá sendo egoísta, você não tá sendo ríspida, você não tá sendo agressiva, você tá sendo saudável com você. E uma grande lição que vocês nunca podem esquecer é que não tem como ensinar sobre respeito se a gente não se respeita.
Então, como a gente vai ensinar pro outro sobre respeito se a gente não se respeita? Então, é muito importante a gente olhar para isso, é muito importante a gente identificar o quanto a gente precisa se respeitar. E um exercício que eu quero trazer para vocês refletirem, para vocês pensarem, é o seguinte: nem sempre, esse exercício eu quero trazer para vocês também, que não é uma regra, só um ponto para vocês refletirem, para vocês pensarem, mas quando vocês se visualizarem numa situação onde vocês não sabem o que fazer, por exemplo, estudar ou não estudar para uma prova, tô cansada, tô me sentindo desconfortável, numa escala de 0 a 10, estudar para essa prova vai te trazer quanto de sofrimento? Se isso estiver te trazendo um sofrimento ali que passe de número 5, isso significa que você tem que parar. Que você tem que parar, que você tem que entender que não é preguiça, que não é procrastinação. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? A gente sabe que é uma das grandes temáticas que se voltam. Mas em muitos momentos isso não é uma preguiça, isso não é uma procrastinação. É um momento onde você tá entendendo os seus limites. E se a gente não entender os nossos limites, a gente vai entrar num modo automático onde a gente vai gerar outros sofrimentos. A gente vai gerar uma exaustão mental, a gente pode gerar uma depressão, a gente pode gerar uma ansiedade. Porque isso são patologias que estão muito ligadas com essa tendência de não colocar os nossos limites, onde a gente vai perdendo muitas vezes a satisfação da vida, a gente vai perdendo muitas vezes pontos que nos trazem ali um sentimento positivo, a gente vai perdendo tudo isso. Então é muito importante a gente estar bem com nós, é muito importante a gente se visualizar. Um outro exemplo que vou trazer pra vocês. Vocês estão no trabalho, o patrão tá pedindo pra você fazer desempenhar uma função. Eu sei que vocês precisam desse trabalho, que vocês precisam ter essa renda, mas é muito importante vocês identificarem pro outro que vocês têm limites. Porque se a gente for abraçar tudo, a gente vai gerando essa sensação que tá satisfazendo o outro. E o outro nunca vai entender o quanto aquilo não é saudável. Porque o outro não tem que entender o que não é saudável para nós. Nós precisamos sinalizar isso pro outro. Isso tem muito a ver com a nossa autorresponsabilidade. Isso tem a ver muito com esse nosso funcionamento, com esse nosso mecanismo. Então, se tá no seu trabalho, o seu patrão pediu para você fazer uma outra função, para você cobrir alguém, vai ser fácil para você? Vai ser algo que você consegue fazer? Faça. Vai te gerar um grande sofrimento? Sinalize, olha, eu posso até realizar isso, mas talvez eu vá me atrasar em alguns pontos. Sinalize que isso não tá legal, sinalize que isso não tá sendo saudável pra você. É muito importante a gente sinalizar isso, é muito importante a gente refletir. Isso serve também para as nossas relações afetivas, isso serve para nossas amizades, isso serve principalmente para nós. Então, quando você se vê numa situação, converse com você. Entre num processo de autorreflexão, reflita sobre o que você está sentindo, como isso tem sido para mim, como eu estou visualizando isso, que você vai identificando, que você vai fazendo com que você entre nesse movimento de se abraçar mais, de se acolher mais. Então, você precisa se acolher, você precisa entrar em contato com o que você está sentindo, com o que isso tem trazido para você. Então, é muito importante você entrar em contato com isso, né? Eu sempre falo do quanto a gente precisa identificar os nossos limites, principalmente pra gente identificar o quanto a gente precisa nos respeitar. Porque a gente entra num movimento automático, né? Até hoje eu li, não sei se eu vou conseguir trazer a frase que eu li pra vocês aqui, mas era mais ou menos assim. Que as pessoas, elas trouxeram, principalmente nesse movimento da pandemia, do Covid, uma tendência a ser adorável o quanto a gente tem trabalhado de forma excessiva, né? Então, principalmente a ida pro home office, né? As pessoas estão trabalhando em casa, então elas têm tido uma dificuldade em respeitar os limites aí. E que isso foi trazido como algo muito romantizado, né? Do que a gente dá conta, a gente vai resignificar, a gente vai fazer do limão uma limonada, igual eu falei pra vocês durante a live. Só que isso tá trazendo sofrimento. A gente tem, de repente, desenvolvido muitas crises de ansiedade, tem estado em estado depressivo, tem passado por exaustão mental, que é onde a gente é muito semelhante com os sintomas da depressão. Então é muito importante a gente parar, refletir, nos olhar, nos analisar, nos visualizar em como a gente tá sentindo isso, e aí a gente vai vendo como esse funcionamento tem sido. Então é esse mecanismo que a gente tem que ir fazendo. Então sempre vocês se lembram de pensar nessa escala de 0 a 10. O quanto isso tem me trazido um sofrimento.
E se isso estiver trazendo sofrimento acima de 5, é hora de vocês pararem, de vocês se olharem e de vocês se visualizarem. Então, é esse o conteúdo que eu preparei para vocês aqui na live, falando um pouquinho sobre como a gente precisa respeitar os nossos limites, a importância, e que vocês tenham tido vários insights, que vocês possam ter entrado em contato com muitos sentimentos que eu sei que é difícil a gente entrar, porque a gente tem uma tendência em romantizar esse trabalho excessivo, a gente tem uma tendência em romantizar enquanto a gente dá conta de tudo, e gera uma satisfação, né? Quando a gente para e pensa, poxa, eu dei conta, nossa, eu tenho muitas atividades, mas no final eu sou uma heroína, eu sou a Mulher Maravilha, eu faço, e a gente ganha uma posição de destaque muito grande, mas com isso a gente também gera um adoecimento muito grande. Então por isso que é importante a gente trazer o equilíbrio aí, que é esse equilíbrio de nos olhar, nos visualizar. E é isso que eu preparei pra vocês. Eu espero que vocês consigam refletir bastante sobre esse tema, que vocês consigam entrar em contato com isso. E a gente vai pontuando e vai refletindo. Quem tiver dúvida também, quiser me mandar um direct, pode me mandar. E a gente vai refletindo sobre tudo isso. E isso são os pilares do autoconhecimento que a gente precisa trabalhar. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada por quem esteve aqui comigo. Eu espero que a gente possa ter trazido muito conteúdo pra vocês. E eu aguardo vocês na próxima live. Um beijo pra vocês e até mais.